Fiquem à vontade, pode iniciar. Olá, bom dia a todos. Nós somos o grupo 2, formado por Catherine, Vivian, Ana, Evelyn, Vitória e eu, Tainara. Na nossa apresentação, vocês verão sobre o consumo consciente e os 8 R's da sustentabilidade. Prestem bem atenção porque nós iremos falar sobre coisas importantes que vocês podem pôr em prática no dia a dia. Fiquem agora com a Evelyn, que ela vai falar um pouco sobre o consumo consciente. Bom dia, vou começar agora falando sobre o que é o consumo. Bom, então, quando você escuta a palavra consumo, o que você pensa, que vem em mente? Você está consumindo alguma coisa, que você está utilizando algo. E quando você escuta a palavra consumo consciente, você está consumindo, mas você tem a consciência do que você está fazendo, você tem um controle. Eu vou usar um exemplo agora. Hoje eu vou pedir uma pizza aqui na minha casa, mas eu vou comer apenas 2 pedaços de uma pizza de 6 pedaços. Então, eu tenho a consciência de que se eu comer aquilo tudo, não vai trazer beneficência à minha saúde, porque eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho uma alimentação regular, eu tenho uma dieta. Eu não vou restringir de comer as coisas que eu gosto, mas também eu não vou deixar de comer, entendeu? E quando a gente passa a pensar dessa maneira, a gente cria um hábito automático na nossa cabeça. Então, toda vez quando você for fazer qualquer coisa, você vai pensar assim, você vai se questionar, será que realmente eu preciso disso, ou será que é só eu que quero ter, entendeu? E isso vale a tudo, desde o momento que você for comprar um bombom, até um dia você for comprar o seu carro, você vai estar evitando, de certa forma, fazer gastos desnecessários. Mas isso também não só vale para o nosso controle financeiro, mas também para o nosso meio ambiente. Como vocês podem ver aí no slide, algumas atitudes que você pode estar tomando aí, né? Evitar de estar fazendo os gastos de alimentos, de gastar água, economizar papel, você também pode estar tomando. E se você está cuidando do seu meio ambiente, você também está cuidando de si próprio, né? Se você prejudicar ele, você está se prejudicando também. E é isso. Oi, pessoal, e aí, pode passar? Pode. Me avisem, tá? Tá. Tá me ouvindo? Sim. Olá, bom dia. Primeiramente, eu vou falar o que são os 8 R's e a sustentabilidade. Eles nada mais são do que a mudança de hábitos, cujo objetivo principal é a conservação do meio ambiente e deixar um impacto positivo e duradouro no planeta. Ou seja, levar as pessoas a repensarem seus valores, práticas, reduzindo consumo exagerado, evitando desperdício. Em 1932, eram apenas 3 R's, que eram reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse primeiro momento, eles já denominaram esse nome de política da sustentabilidade. Então, o objetivo principal dos R's da sustentabilidade era a criação de soluções ambientais, porque a sociedade ela sempre se mostrou altamente consumidora, produtora de grande quantidade de lixo, e na maioria das vezes eles não faziam a destinação correta dos resíduos, que após isso foram inclusos outros conceitos, né, de reaproveitar, repensar, passando a receber o nome de política dos 5 R's. Logo após isso, houve uma outra conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que sempre ocorre no Rio de Janeiro. Em 2012, eles somaram mais 2 conceitos, que eram reeducar e recuperar, complementando os 7 R's. Já em 2019, que foi o mais recente, eles acrescentaram o 8º, que se passaram a ser 8 R's. Agora eu vou falar sobre cada um deles. Repensar, que no caso seria refletir. Ele nada mais é do que uma autoanálise. Por exemplo, você faz uso contínuo de um carro. E
você faz aquela autoanálise. Eu realmente preciso utilizar esse carro todo dia? Eu realmente preciso ir para todos os lugares com esse carro? E aí, daí você pode repensar, e se a resposta for não ou talvez, né? Você pode adotar atitudes mais saudáveis, como, por exemplo, andar de bicicleta, andar a pé para evitar o sedentarismo, que está bem comum, que são passos para diminuir mais a emissão de poluentes. Outra coisa que outro R que a gente pode. Outro R que eu vou falar é reciclar. Por exemplo, não, reciclar não. Vou falar primeiro sobre reutilizar. Reutilizar, vamos supor, eu vou dar um exemplo que você tem um aparelho e ele não tem mais conserto. E você vai tentar reaproveitar ele ao invés de jogar no lixo imediatamente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, em 2018, eu acredito, não sei se foi em 2018 ou meados de 2019, por aí, começou uma febre no YouTube daqueles diz, que traduzindo para o inglês significa faça você mesmo, que lá no YouTube tem vários tutoriais, por exemplo, eles faziam aquelas roupas tingidas, aparelhos que você não utilizava mais, eles já davam outra utilidade, vamos supor. As caixas de sapato, por exemplo, viravam caixas organizadoras, que, no caso, eles estavam utilizando para fazer essa reutilização e, assim, não causar tanto, vamos supor, tanta emissão de lixo. O outro R seria reciclar. Por exemplo, você não conseguiu reutilizar, então ele já vai direto para a reciclagem, que você vai ter aquela separação dos resíduos secos dos úmidos, né? E aí você vai tornar o seu lixo mais convencional para coleta. Na hora de, por exemplo, fazer o descarte. Outro R seria reduzir. Todas as pessoas já fizeram um projeto de ciência, vamos supor, na escola, acredito que todo mundo já fez esse projeto para reduzir o consumo de energia de água e de quantidade de lixo. Vamos supor que você possa utilizar a água que você lavou roupa para lavar o banheiro, reduzir o volume de água durante o banho, até mesmo durante a escovação, a higiene pessoal, durante o dia, trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, e aí você começa a repensar e reduzir direitinho o que vai ser diminuído na sua vida, e, consequentemente, a quantidade de lixo produzido em casa vai acabar diminuindo também. Agora a Tainara vai falar um pouquinho sobre outros próximos 4 R's. Tainara, Catrine, calma aí. Só um momento, professora. Que eu ainda não decorei o nome de ninguém. Ok. É Tainara, tá? Ela vai falar um Tô pouquinho aqui. sobre o É que não restante dos 4 tava. R's. Isso. É que o microfone não estava funcionando. Então, o quinto item é respeitar, que é basicamente respeitar o espaço do outro, de todas as espécies, independente de ser seres humanos. É importante respeitar. Todo ser vivo é importante, né? Como dizia Albert Einstein, quando o homem aprende a respeitar até o menor ser da terra, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Então, o respeito é a base de tudo na nossa sociedade. O sexto item é reparar, que é bem parecido com reutilizar, que a nossa colega falou. Mas aqui vamos falar sobre relações e pensamentos, que é basicamente o convívio em sociedade. Se você tem um pensamento sobre aquilo, mas o seu pensamento é fechado, você não abre a sua mente, então comece a reparar isso dentro de você. Você começa a abrir a sua mente, então você faz com que aquilo funcione de forma melhor, né, para melhorar a sociedade em si.
O 7º item é responsabilizar-se. Por que responsabilizar-se é importante? Quando temos a consciência de que convivemos em sociedade, nós entendemos que todos os nossos atos refletem na sociedade e no planeta. Então, vamos assumir a responsabilidade e ter a consciência de fazer melhor por nós e pelos próximos que vão vir a viver no mundo. Ai, E o gente, último R é repassar, que é basicamente repassar tudo aquilo que trará um bem para o nosso planeta, seja repassar conhecimento, seja repassar valores. E é a partir disso que surgem muitas mudanças e evoluções do nosso planeta. E é isso. Isso. Pode passar isso. Bom dia. Bom, gente, eu vou falar sobre a ODS. A ODS significa a sigla Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que também é conhecida como Agenda 2030, que ela foi implantada em 2015 após a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que ela propôs aos seus membros, incluindo o Brasil, ok, tudo bem. novas etapas para atingir um desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. Sim, muito obrigada, está justificado. A ODS... Posso continuar? Pode sim. Você quer que eu repasse? Então, gente... Deixa Não, aqui mesmo. aí mesmo. Então, gente, a ODS, ela foi considerada o sucessor da ODM, que é o Objetivo de Desenvolvimento de Milênio, que foi objetivos bastante específicos e mensuráveis, que foi proposto atender às principais necessidades dos países mais pobres. Esses objetivos, eles foram bastante criticados por serem tão direcionados, mas eles também mostrou bastante resultados e mostrou também que metas podem funcionar. Então, o termo ODS, ele teve a sua consolidação em 1992, durante uma conferência da ONU no Rio de Janeiro, que foi a finalidade de garantir o desenvolvimento atual sem comprometer o desenvolvimento das futuras gerações. E 20 anos mais tarde, durante o Rio+20, esse termo ele voltou a ser uma pauta, uma discussão com uma renovação de comprometimento sustentável, a quais eles colocaram pontos que precisavam de melhorias, assim surgindo a Agenda 2030, com 17 objetivos. Então, a ODS ela foi confirmada em 2015. Ela levou também em consideração 3 pontos que eles devem estar sempre alinhados, que é o ambiental, o econômico e o social. Então, gente, dessa forma, as ações previstas para os próximos anos é acabar com a pobreza extrema, né, que acontece, combater a desigualdade, a injustiça e proteger o nosso planeta. Ela também foi criada não só apenas porque indica onde vamos estar em 2030, mas também descreve novos mercados e oportunidades para empresas do mundo todo. E os 17 objetivos entraram oficialmente em vigor em até 2030 para os países mobilizar esforço para que a agenda seja cumprida até lá. Eu vou passar agora para... Pode passar, professora. Eu estou tentando aqui, não está clicando. Ah, já. Já. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os objetivos da Agenda 2030. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, reduzir a igualdade dentro dos países e entre eles. Ana, pode continuar. Oi, gente. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Bom dia. Eu vou continuar os outros 7 objetivos. E o 11º, ele fala sobre as cidades e comunidades sustentável, que é tornar cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes, sustentável. O 12º, que fala o consumo e produção responsável, que é assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. O 13º é ação contra a mudança global do clima, que é tornar as medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. O 14º, que fala sobre a vida na água, que é a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento. O 15º, que é a vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. O 16º, que é a paz, justiça e instituição eficaz, que é promover a sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O 17º, que é o último, que é a parceria e meios de implementação, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar o processo global para o desenvolvimento sustentável. Esses são os objetivos que as Nações Unidas estão contribuindo a fim que possa atingir a Agenda de 2030 no Brasil. A Agenda de 2030 ela é um plano de ação global que reúne os 17 Objetivos de Desenvolvimento e 169 metas, criadas para erradicar a pobreza e promover a vida digna a todos, dentro das condições que o nosso planeta oferece e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Esse plano nasceu de um acordo firmado em 2015 pelos 193 Estados-membros da ONU, e ele foi implementado dia 1º de janeiro de 2016, e o prazo é que os 17 objetivos sejam cumpridos até o dia 31 de dezembro de 2030. Os objetivos e metas são integrados e abrangem as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é o social, que relaciona as necessidades humanas, de saúde, educação, a melhoria de qualidade de vida e justiça, a ambiental, que trata da preservação e conservação do meio ambiente, a ação que vai da reversão do desmatamento, proteção das florestas, da biodiversidade, uso sustentável dos oceanos, dos recursos marinhos, até mesmo a adoção de medidas afetivas contra a mudança climática. A econômica, que aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos e o consumo de energia. E o institucional, que diz a respeito quando a gente coloca em prática esse objetivo, que o governo, a sociedade, o setor privado e cada cidadão comprometido com as gerações futuras. É isso. Bom, gente, o nosso trabalho foi isso. Eu espero que a gente tenha alertado vocês sobre isso e que a gente possa fazer parte disso, não só os governos, mas todos nós, cidadãos.